Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Quem apertava? As multidões. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, ou tudo que tinha, ou todos os seus recursos, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder, ou virtude, ou graça. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pode tomar o seu assento. Este é um dos textos mais gostosos de se pregar. Todo pregador já pregou esse texto. Você já pregou esse texto, mano? Você já pregou esse texto, pastor? Todo mundo. George meu já pregou 1599 vezes. Em São Mateus ele pregava toda semana esse texto. Lembra, Gê? É um texto muito bom de ser ministrado. É um texto que traz segurança. É um texto que traz um certo conforto ao ministrar essa palavra. E eu queria, na noite de hoje, fazer um paralelo desse texto com a visão de alguém que está escrevendo sobre este acontecimento, falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela aparece nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e todos narram a respeito dessa mulher. Mas na mensagem que nós estamos lendo hoje, na ótica de Lucas, nós estamos enxergando um texto de uma enfermidade crônica, de uma enfermidade incurável, de uma doença que havia tomado todos os recursos de alguém, e de uma doença que, além de ser uma sentença de morte, era uma condenação por uma maldição, ou talvez por um pecado. Então nós estamos enxergando esse texto segundo a visão de Lucas, mas Lucas não como apóstolo, mas Lucas como médico. Nós estamos olhando esse texto com a ótica de alguém que entende de medicina, com alguém que conhece acerca do que pode estar falando. Nós estamos olhando esse texto na ótica de alguém que tem conhecimento espiritual e conhecimento técnico para falar acerca desse episódio. Uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher doente, uma mulher vivendo uma realidade de um adoecimento crônico, mas também numa visão de alguém que entendia sobre o assunto. Então, às vezes é interessante quando você tem propriedade para falar sobre determinados acontecimentos. Eu, por exemplo, eu não entendo muito sobre futebol. Então, se eu for falar a respeito de futebol, claramente eu vou falar o que alguém já disse, ou talvez eu vou me apropriar na fala de alguém para poder narrar aquele fato. Por quê? Porque a minha falta de vivência, a minha falta de conhecimento sobre a temática não vai me dar propriedade para tomar as minhas próprias conclusões. Mas quando nós vemos esse texto com base em alguém que tem conhecimento, essa pessoa está falando com propriedades, de alguém que entendia e de alguém que conhecia. Então, o texto começa dizendo que enquanto Jesus caminhava, uma multidão o apertava, o comprimia por todos os lados. Então Jesus estava ali cercado por uma grande multidão, e numa multidão nós estamos falando de uma característica de um público
aonde não é possível distinguir quem é quem. Porque numa multidão você é apenas mais um. Numa multidão você é um anônimo no meio de um coletivo. Numa multidão não dá para se destacar quem é quem. O texto começa dizendo que Jesus, no meio daquela multidão, aparece uma certa mulher no meio de uma multidão. E essa mulher está ali no meio de todos que estavam dentro daquela realidade. No momento em que a Bíblia fala de uma certa mulher, a Bíblia também, ao descrever o local, a Bíblia, ao descrever aquela mulher, ela também descreve acerca do que aquela mulher estava vivendo. Ou seja, ela estava vivendo há 12 anos por uma enfermidade sem cura, uma enfermidade que para o judeu era considerada uma maldição, uma contaminação, uma enfermidade que para todos representava algo que não podia de fato estar acontecendo. Dentro desse contexto, onde se define o local, onde se define a pessoa e aonde se define a realidade daquela mulher, a Bíblia também fala que ela havia gasto tudo o que ela tinha em busca de uma cura, em busca de uma solução, e nada lhe havia dado certo. Então, paremos para observar um pouco desse contexto. Quando nós olhamos para um contexto onde não consegue se distinguir quem é quem, pessoas anônimas costumam tomar conta da cena. E a Bíblia traz a conotação de que era uma certa mulher. Uma mulher anônima. Uma mulher sem nome, uma mulher no meio de um contexto onde ela ficou conhecida não pela identidade que ela tinha, mas pela enfermidade que ela carregava. E por vezes, a dificuldade que nós temos, ou a luta que nós enfrentamos, passa a ser o nome que nós carregamos. Nós olhamos em todos os evangelhos sobre a narrativa desse texto, mas em nenhum dos evangelhos essa mulher aparece com o nome. Na verdade, aparece o nome da sua enfermidade. Quando nós olhamos, se eu falar para todo mundo aqui, a mulher do fluxo de sangue, todo mundo vai saber quem é essa mulher, mas ninguém sabe quem verdadeiramente ela era. Ninguém sabe o seu contexto, ninguém sabe a sua história, ninguém sabe a sua realidade, ninguém sabe se foi casada, se é solteira, se é viúva, ninguém sabe o motivo pelo qual ele estava vivendo aquilo. Por quê? Porque numa multidão pessoas são anônimas. Mas no meio de uma multidão, as pessoas estavam ali com diversas expectativas. E eu gostaria que você prestasse um pouco atenção nesse momento. Numa multidão, as pessoas se aglomeravam, as pessoas se posicionavam, as pessoas subiam em árvores, as pessoas desciam pelo telhado. Numa multidão, todo mundo queria chamar a atenção de Jesus para ser tocado por ele. Porque ao ser tocado por Jesus, o milagre aconteceria, a virtude viria, o poder emanaria, algo diferente aconteceria, porque Jesus tocou em alguém. Hoje, num culto atípico de véspera de um feriado, nós não temos uma multidão aqui, então eu consigo olhar e enxergar e ver os olhos, ver a face de cada um, mas certamente numa multidão como essa, num dia de hoje, num grupo de pessoas como hoje, veio alguém aqui na expectativa de que ao Jesus olhar para você, você vai receber um toque dele, sim ou não? Amém? Então eu quero te fazer uma pergunta como profeta do Senhor. Alguém aqui nessa noite quer ser tocado por Jesus? Aonde você estiver, levanta a sua mão e diz assim: eu quero. Amém? Então deixa eu te perguntar mais uma coisa. Para ser tocado por Jesus, você precisa ser visto por ele, sim ou não? Sim. Para ser tocado por Jesus, você precisa chamar a atenção dele, sim ou não? Sim. Agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Você está chamando a atenção de Jesus hoje para ele poder tocar em você, sim ou não? Agora eu vou te dar uma chance, como profeta do Senhor. Se Deus hoje dissesse assim para você: chama a minha atenção, faz alguma coisa onde você está, porque no momento em que você chamar a minha atenção, eu vou te tocar. O que é que você faria?
uma coisa eu sei: o que você não faria já está acontecendo. Porque se Jesus está aqui e Ele quer tocar em você, você precisa neste exato momento chamar a atenção dEle para que Ele te veja. Então, em nome de Jesus Cristo, se tem um crente aqui nessa noite que quer ser tocado por Ele, aonde você está, você levanta a sua mão, você glorifica, você dá aleluia, você chama o nome dEle, você dá um brado, você fala alguma coisa, talvez você grite até como aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque se Jesus está na casa, a única coisa que você não pode fazer é ficar parado, é ficar calado, é ficar sentado, é baixar a cabeça, é murmurar, é reparar, é reclamar, é falar do passado, é falar do presente, é falar do futuro. Porque se Ele está na casa, o que você precisa fazer é: filho de Davi, eu estou aqui e eu não saio sem o Senhor me tocar. Você está entendendo? Porque se a palavra diz que tinha uma multidão ali, as pessoas estavam aglomeradas para chamar a atenção dele. As pessoas estavam se espremendo, se comprimindo para que Jesus os visse e os tocasse. É muito incrível isso, porque quem carrega o dom profético, quando você está pregando, você consegue acompanhar o olhar das pessoas. E às vezes você vê no olhar da pessoa um pedido, um clamor, um chamamento, que é assim: olha para mim, me entrega uma palavra, me enxerga. E o profeta começa às vezes a entregar alguma coisa para um monte de gente, e você às vezes passa na frente de alguém, olha para o profeta, você faz sinal, você chuta a cadeira, você deixa o copo cair, você faz alguma coisa, chuta o cachorro, você faz alguma coisa para chamar a atenção do profeta. Porque se o profeta te vê, é bem provável que se Deus quiser falar com você, o profeta vai ter uma palavra de Deus para você, sim ou não? Amém? Agora, o estranho disso é que nós fazemos de tudo para chamar a atenção do profeta, mas às vezes nós esquecemos de chamar a atenção daquele que dá ordem ao profeta. Às vezes nós esquecemos de chamar a atenção daquele que coloca a palavra na boca do profeta. Então, muito mais que o profeta te ver e te entregar uma profecia, o Pai precisa te ver, o Filho precisa te enxergar e o Espírito Santo precisa te mover. Eu quero ser profeta de Deus para você nessa noite, para te dizer: chame a atenção dele, porque se ele está na casa e ele te vê, então vai sair poder, vai sair virtude, vai sair cura, vai sair libertação, vai sair eu não sei o que, mas da mesma forma que você está, não vai permanecer. Por quê? Precisa chamar a atenção. Tem que chamar a atenção, porque o propósito básico para Jesus tocar em alguém é você chamar a atenção dele. Jesus não vai sair com os olhos fechados, tocando, brincando assim de cobra cega. Vocês lembram aquela brincadeira? Você ia procurando, tocando. Não é assim. Todo toque de Jesus tem um propósito. Todo toque de Jesus tem um motivo. E todo toque de Jesus, ele tem poder para transformar a realidade que a pessoa está vivendo. Eu não sei qual é a realidade. Eu não sei o que você está esperando hoje por um toque de Deus, mas eu quero declarar, me apropriando da palavra, que ninguém que foi tocado por Jesus permaneceu da mesma forma. Ninguém que foi tocado por Jesus permaneceu do mesmo jeito. Ninguém que foi tocado por Jesus viveu a mesma realidade. Se Jesus toca no morto, o morto ressuscita. Se Jesus toca no enfermo, ele fica curado. Se Jesus toca no cego, ele enxerga. Se Jesus toca no manco, ele anda. Se Jesus toca no descrente, ele fica crente. Então o toque de Jesus tem propriedade para mudar a realidade de quem está sendo tocado. E eu vou fazer mais uma vez essa pergunta desafiadora: tem alguém aqui que quer ser tocado por ele hoje? Glória a Deus, eu acho que agora ele vai tocar, mas eu vou perguntar de novo e você vai fazer algo diferente. Tem alguém aqui que hoje quer ser tocado por ele? Então, em nome de Jesus, fica de pé, levanta a sua mão e fala: eu quero. Glória a Deus, aplauda o nome de Jesus, é isso aí.
Eu quero. E essa era a expectativa daquele povo, ser tocado por Jesus. Ô Gê, diminui um pouco o retorno da Mel ali para mim, tá muito alto para mim. Então, essa máxima de ser tocado dependia de chamar a atenção. E todas as pessoas que estavam ali, estavam se aglomerando para chamar a atenção de Jesus, para ser visto por Ele. Às vezes você vê uma celebridade passando em um determinado local público, em um aeroporto, em um shopping, e geralmente cercado pelos seguranças, e ali cercado pelos seus discípulos, pessoas tentam tomar a frente, pisoteiam a outras, passam por cima, passam por baixo, procuram alguma forma de serem vistas, para então ter uma oportunidade de estar mais próximo daquela pessoa. Mas se eu te disser que tem duas formas de você ser abençoado nessa noite, e se eu te disser que uma dessas formas não depende de Jesus, depende exclusivamente de você, porque preste atenção, por mais que você tente chamar a atenção de Jesus hoje, pode ser que ele enxergue a alguns e a outros não. Então só vai ser tocado quem for visto, sim ou não? Sim. Quem não for visto não será tocado. E aquela mulher, pela realidade de vida, pelo que ela estava vivendo, pela sua circunstância, pela sua enfermidade, ela não tinha o direito de sequer sair da sua casa. E ela também estava acometida por uma enfermidade que era acompanhada de uma maldição, aonde todo mundo que ela tocasse, então aquela pessoa também ficaria impura. Porque o fluxo de sangue para o judeu era considerado um período de impureza. Então não podia tocar. Se era casada, ela tinha que dormir numa cama separada da cama do marido. Então se você for na casa de um judeu, você vai ver uma casa, um quarto de casal com duas camas. Porque no período a mulher tem que dormir na outra cama. Então ela não podia sair, ela não podia estar em contato com aquelas pessoas, ela não podia tocar ninguém, com o risco de, se ela fosse vista, ela poderia ser apedrejada até a morte por causa da sua atitude. Mas então, se ela não podia ser tocada, ela fez algo que desafia um pouco da nossa lógica. Porque para ser abençoado eu preciso ser visto, para ser abençoado eu preciso ser tocado. E se eu te disser que o dia que você não for visto, se eu te disser que o dia que Jesus não te tocar, você tem acesso para poder tocar nele, o que você diria? Porque tem pessoas que vão ser abençoadas por um toque, mas depende dele te ver. Mas o dia que você não for visto, você tem a autoridade de filho para romper a multidão, e ainda que ele não te veja, você toca nele, porque dependendo da forma que você tocar, vai sair virtude, vai sair poder, vai sair cura, vai sair libertação. Então não tem desculpa para você, não tem forma clara para você não ser abençoado. A única forma de você não ser abençoado, ou de você voltar para casa sem aquilo que você busca, é se você não quiser. Porque se ele não te vê, em nome de Jesus, rompa a multidão, fure a fila, passe na frente de alguém, mas mira nele, toca nele, encosta nele, enxerga ele, abraça ele, se relaciona com ele, tem intimidade com ele, que então, se ele não te tocar, você toca, você pega a sua bênção e você não volta para casa com a mão vazia. É esse o propósito. A Bíblia diz que certa mulher, ao ver aquela multidão, ela vem ver Jesus e ela lhe toca por detrás. Lhe toca por detrás e toca na orla das suas vestes. Mas a Bíblia, quando denota a palavra por detrás, a Bíblia também diz que tocou por detrás porque ela não queria ser vista. Mas quando a Bíblia fala da palavra detrás, ou quando a palavra fala escondido, ou quando a palavra fala sobre passou, significa também que a Bíblia está falando de algo como aconteceu com Moisés, de quando ele estava escondido na fenda da rocha. Então a glória de Deus passou e Moisés pôde contemplar por detrás as costas de Deus. Ou seja, quando a Bíblia fala a palavra detrás, a Bíblia está falando que é possível você enxergar o passado de Deus.
Aquela mulher então não tocou no seu presente, aquela mulher não tocou no seu futuro, mas aquela mulher tocou no histórico de Deus, num Deus histórico, num Deus da lei, num Deus que ela conhecia por causa da lei. Ou seja, ela viu o passado, ela viu a lei, ela viu o que tinha acontecido, ela viu os feitos que haviam sido realizados. Talvez ela tocou em um Deus que fala de um tempo de juízes, a um Deus que fala de um tempo de reis, a um Deus que fala de um tempo profético, mas ela tocou em um Deus que se remetia ao passado, porque até aquele momento a forma dela se relacionar com Deus e a forma de que todos se relacionavam com Deus era através do histórico, através da Torá, era através da lei, era através de Moisés, era através de Abraão. Mas naquele momento tinha alguém ali que era o próprio verbo, que era a própria palavra. Podemos até dizer para você que no dia que ela tocou na palavra, a palavra também tocou nela. É forte pensar nisso, porque eu posso tocar na palavra, porque o verbo se fez carne. E o verbo habitou entre nós e andou conosco, estava na multidão. E no dia que ela consegue tocar na palavra, ainda que seja pela história do que Deus representava, a palavra toca nela. E agora não é mais pelo que Deus representava, mas era por aquilo que Deus era na vida dela. Porque tem pessoas que antes de tocarem em Deus, conhecem um Deus dos seus pais, um Deus dos seus avós, um Deus da religião, mas no dia que a palavra toca naquela pessoa, ela esquece a religião, ela esquece o passado e ela passa a ter um relacionamento com Ele. Deus não te chamou para você viver um tempo de religioso, Deus te chamou para você ter intimidade com Ele. Talvez chegamos num culto como esse, pastor, para tocar nas orlas de Jesus, para tocar pelas suas costas, para não ser visto. Porque se você for visto, você vai ser denunciado. E aquela mulher não queria ser enxergada porque ela tinha muito a esconder. A sua enfermidade, o seu estado, a sua maldição, a sua impureza. Pessoas que às vezes vão atrás de uma bênção, atrás de uma resposta, mas que não querem ser visto, porque quando você é visto, você é denunciado. Quando você é enxergado, algumas coisas precisam ser confrontadas na sua vida, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele apenas não nos enxerga, mas Ele nos abraça, Ele nos adota, Ele se relaciona conosco, e eu estou orando para que você seja denunciado por Ele nessa noite, que Ele te enxergue, para que Ele te veja, para que algo aí dentro mude, para que algo aí dentro seja transformado. Ela não queria ser vista, ela não queria ser enxergada, até porque era uma mulher que viveu a maior parte do seu tempo no isolamento, porque o isolamento era o local mais seguro que ela podia estar, porque isolada na sua casa, ela não precisava justificar para ninguém a sua impureza, porque como lemos no início, ela era conhecida como uma certa mulher. E por que certa mulher? Porque ninguém que viu o milagre acontecendo sabia quem ela era. Porque se talvez soubessem, essa certa mulher teria um nome. E por que não conhecia? Porque ela vivia no isolamento, porque ela não tinha convívio social, porque nos finais de semana ela não ia na feira, à noite ela não andava pelas ruas, não sentava na rodinha de amigos, ela não tinha contato, ela não tinha convívio, ela não tinha relacionamento com ninguém. Então ela vivia um clássico e sombrio isolamento, por causa da sua enfermidade, uma doença que nos isola, uma impureza que nos afasta. Mas quando Jesus aparece na cidade, quando ela ouve dizer que Jesus está passando por ali, a primeira coisa que se rompe é o isolamento. A primeira coisa que fica para trás é o desejo de ficar sozinho. A primeira coisa que precisou romper na vida dela talvez fosse a vergonha de se expor, de todo mundo olhar para ela e apontar o dedo e dizer: é ela, aquela que é impura. É ele, aquele que é impuro. Quantas e quantas vezes tentamos nos relacionar com Deus, mas por causa do passado, por causa do pecado ou por causa de um erro, não queremos sair da realidade que estamos vivendo, porque se alguém nos ver, vai denunciar.
Se eu entrar dentro da igreja, as pessoas vão falar, o cara estava no Mandela na quinta, hoje está na igreja, como pode um negócio desse? Estava no carnaval, agora está dentro da igreja, por quê? Porque é melhor se isolar do que se expor. Mas quando Jesus está na casa, quando Jesus está na cidade, quando Jesus está passando, alguma coisa precisa mudar aí dentro. Porque se eu souber que Ele está aqui, eu saio de onde eu estou, eu largo o que eu estou fazendo, eu deixo tudo para trás e vou atrás dEle. Porque se Ele não me vê, eu vou tocar nele, mas vou sair dali carregado da presença, da bênção, da graça. Eu tenho uma palavra para você: não se isole, não se anule, não se esconda, não se desfaleça. Não viva essa reclusão, às vezes por causa de um erro, às vezes porque alguém te julgou, às vezes porque alguém falou da sua roupa, às vezes porque alguém falou do seu carro, às vezes porque alguém falou do seu nariz, às vezes porque alguém falou de alguma coisa e você por isso se isolou. Mas se Jesus está na casa, esquece o que estão falando ao seu respeito. Não se preocupe com o que alguém vai falar. Não se preocupe se seu nome está na tititi. Vá para a casa do Senhor, porque Ele já te viu e a sua vida vai ser completamente mudada. Rompa o isolamento. Saia desse adoecimento. Procure a Ele. Mas a palavra diz que quando ela o vê passando, então ela rompe a multidão e toca na orla das suas vestes. Nós tivemos em Israel há pouco tempo e nós vimos ali alguns judeus ortodoxos. Na sua roupa, nos seus vestidos, tem umas cordinhas de 5 fios, de 4 fios, de 6 fios. São 4, são 2 na frente, 2 atrás. E aquilo ali é a representação bíblica do que esse texto está dizendo, que é a tsi-tsi, em hebraico, que significa aquilo que se vê. Coloca-se essas cordinhas, essas cordas na roupa, na orla da roupa, para poder lembrar de Adão, porque a roupa para torar é consequência do pecado. Porque antes do pecado o homem vivia nu e não se envergonhava. Depois do pecado o homem precisou ter para si roupas para poder esconder a sua nudez, para poder esconder o seu pecado. Então quando o judeu coloca aquelas cordinhas, ele está dizendo para todo mundo: olha, eu estou com essa roupa, mas eu sei o que o pecado representa, eu sei o que o pecado significa, mas por causa dele, hoje eu tenho nova cobertura, eu tenho novas vestes. Então quando aquela mulher toca na orla de Jesus, na orla das suas vestes, aquela mulher imediatamente está tocando na lei, na palavra escrita, na palavra narrada e na palavra que era a palavra que se fez carne. Então aquela mulher, ao tocar na orla das vestes de Jesus, ela está recebendo no seu corpo o poder que a palavra tem, porque pela palavra ela teve fé de que se ela apenas tocasse na lei, ela seria curada. E quem era a lei? E quem era a palavra? O próprio Cristo. Então quando eu disse para vocês que no dia que ela tocou na palavra, a palavra tocou nela, isso representa para mim e para você que alguns dos milagres que nós queremos ou que nós iremos experimentar, eles precisam ser provocados. Você precisa em alguns momentos provocar o milagre que você quer receber. Você precisa em alguns momentos agir para que o céu reaja à sua atitude. O céu é reacional. Alguns toques, algumas posturas, alguns posicionamentos que você tem diante de Deus vão fazer com que o céu reaja à atitude que você está tendo. Por isso que eu falei no início dessa mensagem, que enquanto aquela mulher estava ali para chamar a atenção de Jesus, e se Jesus a visse, então ela receberia
o milagre, receberia o poder, é porque ela precisava fazer algo para despertar em Deus o milagre que ela precisava. Você sabe por que às vezes tem milagres que não acontecem na nossa vida? Porque nós não provocamos ele. Pensa aí num milagre que você espera. Pensa aí numa realidade que você aguarda que seja transformada. Pensa em algo que você está em busca. Às vezes não vem, porque o céu não está reagindo. E por que o céu não reage? Porque você não provoca ele. Eu estou aqui para poder dizer para você que o nome desse culto é Quinta do Extraordinário. E você só vai viver o extraordinário se você começar a agir e provocar o milagre que você espera. Nós estamos aqui para poder ministrar uma palavra que vai reagir o céu para que algo chegue sobre a sua vida. Mas o milagre que você depende, você precisa começar a provocar aí onde você está. Às vezes entramos no culto à espera de um milagre e nós nem abrimos a boca para poder falar: Senhor, preciso de um milagre. Senhor, entra na minha causa. Senhor, mexe nessa situação. Senhor, muda essa realidade. Senhor, eu determino que a partir de agora esse quadro muda, essa realidade se transforma. Senhor, eu preciso viver um milagre. Então, em nome de Jesus, provoque o milagre que você espera. Tem alguém aqui nessa noite que quer provocar um milagre? Tem alguém aqui nessa noite que entendeu que o céu vai reagir àquilo que você está provocando? Então deixa eu te perguntar algo: qual é o clamor que você tem feito? Eu vinha no carro, orei a Deus, falei: Senhor, aquela situação que não está se resolvendo e que está consumindo muito tempo, muito recurso e muito desgaste, eu profetizo que quando eu sair daquele culto, essa história vai mudar, essa história vai ser diferente, essa realidade vai ser transformada. Pastor, o que é isso? É loucura? Não, eu estou provocando o meu milagre. Pastor, o que é isso? Você está falando com as paredes? Não, eu estou provocando o meu milagre, porque Deus vem diante de um clamor verdadeiro. Deus vem diante de uma provocação. Eu falo assim: Deus, eu duvido que você desce lá e muda esse quadro hoje. E Deus fala: você duvida? Eu desço. E Ele desce, e Ele muda, e Ele transforma. Então, em nome de Jesus, eu vou te dar a oportunidade agora para você começar a declarar isso sobre a sua vida, sobre o milagre que você precisa, sobre a realidade que você espera. Declare, deixe que o céu escute o seu clamor, porque hoje o céu vai reagir ao clamor que sai da sua boca. Você pode ficar de pé só um segundinho, só um segundinho. Repita comigo essa oração: Pai, no nome santo de Jesus, eu estou aqui. Se o Senhor não está me vendo, eu estou te vendo. Se o Senhor não tocar em mim, eu vou tocar em você. Mas Deus, eu não vou sair da mesma forma que eu entrei. Se eu entrei chorando, se eu entrei gemendo, se eu entrei arrastado, eu vou voltar para casa levando os meus feixes. Quem me viu chegar também vai ver a minha volta, e será diferente da forma como eu cheguei, porque hoje o Senhor entra na minha causa, muda a realidade, muda a história, transforma as circunstâncias. O Senhor continua fazendo milagres na Quinta do Extraordinário. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus.
Glória a Deus, pode se sentar. Eu não acabei não, mas já vou acabar. Mas pode ficar aí, pode ir tocando. Mas a Bíblia diz que, vendo a mulher que não podia ficar oculta, vendo a mulher que não tinha como não ser vista, então ela se declara: Senhor, sou eu. Estava nesse quadro, estava nessa realidade há 12 anos, gastei tudo o que eu tinha e nada mudou a minha realidade. Eu estou vivendo os piores anos da minha vida. 12 anos esperando que algo acontecesse e algo não aconteceu. 12 anos frequentando a mesma casa, vivendo a mesma realidade, à espera de um milagre, e o milagre não aconteceu. Mas hoje, quando eu te vi, eu não me contive, eu não fiquei parada, eu provoquei o que eu esperava. E todos aqueles que provocam o que esperam receber, alcançam. Eu não conheço ninguém que tocou nele e ficou da mesma forma. Hoje é quinta do extraordinário. Hoje é quinta da presença. Hoje é quinta do milagre. Hoje é quintas em glória. Hoje é quinta de você se relacionar com Ele em um nível diferente. Deus não te trouxe aqui para você ouvir uma mensagem. Deus te trouxe aqui para a mensagem ouvir você, para a palavra te ouvir. Como aquela mulher, o dia que ela tocou no Verbo, o Verbo tocou nela. E a sua realidade mudou, a sua história mudou, as circunstâncias mudaram. Eu quero, na noite de hoje, estar orando por você. Alguém que veio aqui nesse culto de quinta em busca de um toque, em busca de uma resposta, em busca de uma mudança de uma realidade, de uma situação que se perdurou por muito tempo. 12 anos é tempo demais. 12 anos é uma vida. 12 anos de espera é um tempo que parece que não termina. 12 anos, na expectativa de vida de 40, que era daquele tempo, é quase metade de uma vida inteira. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de aguardar, e nada acontece. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar hoje, que você vai provocar o seu milagre, e o tempo da espera na sua vida, ele é abreviado e se encerra hoje. Hoje não é quinta da espera, hoje é quinta da resposta. Hoje não é quinta dos 12 anos de espera, hoje é quinta do extraordinário. O dia e o momento que Deus te vê e muda a sua realidade, toca em você e você toca nele. Amém?